nada mais justo do que alguém para representá-los, né? E, pastor Macalester, como é que você enxerga hoje a política hoje dentro da igreja? Como é que você está enxergando nessa última hora, nesse tempo? Porque após, existe um tempo anti-Bolsonaro, né? E pós-Bolsonaro, né? E parece que a coisa despertou um pouco o lado conservador do Brasil, que estava, parece, adormecido, né? Não havia direita nem esquerda, e de repente vem essa direita e Bolsonaro abre as portas para a igreja, culto na alvorada. Como você enxerga hoje esse panorama hoje político dentro do nosso segmento? Sim, tem um antes e o depois, né? Depois dessa política agora recente, né? Que nós tivemos. Certo. E eu achei interessante o lado de despertar, né? Ou politizar alguns cristãos que estavam tendo uma certa aversão pela política, né? Uma certa repugnância, o meio, né? Assim, infelizmente, às vezes muito corrupto. Não fazendo uma generalização, porque existem pessoas boas, honestas e justas na nossa política e com esse chamado para isso. Por um lado, foi muito bom, desde que o cristão comece a se posicionar na política com respeito e com compromisso com a palavra de Deus. Eu acho que tudo que vai para o extremo, o diabo, o demônio ganha, né? Essa é a verdade. A igreja não pode ser partidarista. Eu acho que ela tem que ser bíblica, tá? E de alguma forma não pode sair do equilíbrio. Então nós podemos conversar mais à frente aí sobre esse ativismo que hoje está tendo, que de uma certa forma soa negativo, né? Sim, claro. E a gente está aí numa... Assim, o cristão ele precisa ser mais bíblico em relação ao seu posicionamento. E certo. Menos brigão, né? E menos certo. Brigão, sabe? A gente não vai ganhar dessa forma. E daqui a pouco a gente pode, assim, fomentar mais esse assunto. Devem estar vinculado com vínculo empregatício, e a gente sabe que a política não é só isso, não é só um vínculo empregatício. A política é algo que rege o mundo, que rege as nossas vidas, que rege a igreja que está no mundo, né? Nós somos sujeitos à política. Então, assim, deveria ter um cuidado, mas infelizmente hoje não tem. E a gente consegue entender que essa cultura vem de anos, correto, pastor Macalester? Essa cultura da igreja não se envolver, já estudou um pouquinho sobre isso? Assim, a ideia que eu tenho, até uma ideia medieval, a gente tem base na história, né? Correto. Desde que foi trocado os papéis, quando essa união do Estado e da Igreja, ela sempre foi prejudicial. A união, no sentido de um querer fazer o papel do outro. Claro. Ok? Uhum. E isso veio defasando, né? Acabou que gerou esse preconceito, esse afastamento, né? A falta de posicionamento e o pessoal dando bola fora nas urnas e acaba que patrocina as trevas. Sim. Porque o cristão, ele precisa se politizar. Ele não pode ser um isentão, digamos assim. Sim. Ele tem que estudar pelo menos os princípios basilares da política, se posicionar, né, de uma forma bíblica, né, honesta, na sociedade e estar ao lado dos interesses de Deus para a sociedade. E essa a questão da mistura e das pessoas deixarem de se posicionar é muito também nociva. Porque se você olhar tanto no Antigo Testamento, para a gente aqui que é cristão, a gente tem essa noção. Nós vamos perceber que os personagens bíblicos que tiveram esse chamado, eles influenciaram os reis. Verdade. Ok? Mas eles influenciavam e não se intrometiam. Olha Neemias conversando com Atarxerxes sobre o caos de Jerusalém. Olha o posicionamento de Esther conversando com o político da época, o respeito, né, com oração, com jejum. Então é essa influência que a igreja precisa ter, né? Agora, é perigoso sair desse equilíbrio, aí já não é bíblico. Você pode ver o quanto de jovens e pessoas que têm aversão e outros que odeiam o político. E que são cristãos, e a Bíblia fala para amar o inimigo. Verdade. Fala para amar o inimigo, orar pelo inimigo.
e a gente ficar aí com esses ataques. Agora, se posicionar, a igreja precisa estudar, precisa sair sim desse analfabetismo político, encarar, né, fazer a diferença na oração, conforme 2 Timóteo 2, do 1 ao 4, né, orando pelos governantes e também se posicionando com a informação. E depois eu vou até indicar uma obra, né, muito boa aí para o pessoal. E tá, já emendar uma pergunta, eu vou fazer para você diretamente, já está no assunto, e depois faço também para Davi. O cristão pode ser político? O cristão que é vocacionado, né, chamado por Deus para fazer, ele deve encarar assim como uma missão. Você percebe que José, por exemplo, ele foi chamado para ser político. E a influência que ele exerceu, né? E como ele representou a Deus foi muito bonito. Você vê isso em outras pessoas, como Josué, como Esther, como Neemias. Então, biblicamente, existe pessoas, sim, Jaziel, vocacionado. Você sabe disso, que hoje, né, assim, particularmente, você tem também sido chamado para isso. A gente sabe disso, a gente sente isso, né? Eu sei que o assunto aqui não é fazer campanha. No entanto, a gente sabe que existem cristãos que são chamados para isso. Agora, como ele vai representar a Deus, ele precisa olhar para a vontade de Deus e fazer biblicamente, cumprir a sua função biblicamente. Inclusive, eu ouvi uma vez no seminário uma frase, né, de um professor, e ele perguntou aonde que o diabo morava. E muita gente falou, no Sheol, no Hades, regiões celestiais, e cada um foi, né, falando ali alguma coisa, e no final ele, essa pergunta retórica, ele olhou e falou, não, o diabo mora nos extremos. A política que a Bíblia apresenta, ela mora no equilíbrio. Ela mora no equilíbrio. Sim. Correto. Ok? Correto. Então eu acredito que sim, se tem como cristão uma vocação de estar na política, eu devo representar, tá, os interesses de Deus para a sociedade. Inclusive a Bíblia ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se os reis dessa terra, né, olhasse para aqueles que Deus levantou e reinaram honestamente, a Bíblia fala, né, que a nação cujo Deus é o Senhor, não é isso? Como Salmos é que é aquele 33. texto? O texto fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus vai vir aqui reinar teofanicamente? Não, ele vai reinar pelos seus representantes, pelo seu remanescente. Então a pergunta é muito pertinente, eu acho que sei que não dá para pedra. Claro, peguei. E outra coisa muito interessante sobre o laicismo, né? O Estado ser laico. Sim. Você pode perceber que eu sei que deve ter alguma pergunta sobre isso, mas só para adiantar, se você perceber, o Estado, ele tem a responsabilidade de proteger o ateu. Sim. E de proteger o direito da religião também, né, dos cristãos ou qualquer segmento religioso. Claro. E a postura de Daniel, de José, todos eles tinham essa essência, sabe, do laicismo, justamente por conta da proteção que havia através deles. O rei na época ia matar os adivinhos, né, os magos, ia matar aqueles supostos assim profetas, né, pagãos. Correto. E você vê em vários momentos os servos de Deus protegendo a integridade dessas pessoas. Quando Daniel teve um momento de oração e foi conversar com o rei sobre aquela visão que o rei, o governante da época teve, ali, naquele momento, pessoas deixaram de morrer e pessoas que não eram cristãos. Verdade. O cristão, então, se ele for partidarista, ativista, ele está defendendo as crenças dele e ele não está se importando com pessoas que têm uma visão diferente de mundo, né, de outros segmentos.
E isso acaba tendo um caos, porque aí não vai ter liberdade. E a Bíblia diz que aonde é o Espírito de Deus, há liberdade. Só para mostrar que a gente não tem um discurso de ódio, nós temos lado, mas o nosso lado vai exigir que nós amemos o inimigo, que nós respeitemos, né, essas pessoas de um outro segmento, de uma outra religião. Então, esse é o dever do Estado. E de respeitar até mesmo quem é de outro extremo político, né? A gente tem que... Porque, na verdade, hoje o que existe é uma falta de respeito de quem é de esquerda extrema por quem é de direita extrema. Extremo, e quem é de direita extrema não respeitar também quem é de esquerda extrema, porque tem que existir um respeito, porque o Estado é laico. E o cristão, ele pode ser de direita, a maioria são de direita. Sim. Né? A maioria são de direita. Agora, se ele for também extremista, cara, vai faltar contexto bíblico. Se a pessoa se diz cristão, ele precisa se posicionar, ter respeito e não fomentar, alimentar o ódio no coração. Sim. Por pessoas que pensam diferente. Então hoje isso também a gente vai conversar. Eu conheço pessoas que eles assim manifestam uma certa oposição cheia de ódio. Por quê? Porque não defende os valores, né, do conservador, os valores bíblicos. Esse é o meu lado, mas eu também não vou brigar com pessoas por causa disso. Certo? A gente precisa ter cultura de conversar com essas pessoas e convencê-las de que a vontade de Deus, ela é perfeita para a sociedade. Agora, fazer as pessoas engolirem isso, né, é difícil. E o cristão pode ser esquerda? O cristão, se ele pode ser de esquerda? Isso. Então, minha opinião sobre isso é que, vamos lá, quais são os valores do cristão? Eu preciso colocar, seja seja esquerdista ou direitista, digamos assim, seja uma política de direita ou de esquerda, qualquer uma dessas políticas que contradiga, tá? Ou que contradiz a palavra de Deus, o cristão não deve apoiar. Ele pode respeitar, mas não apoiar. Eu preciso olhar para essas pautas. Eu acho que nós vamos entrar nessa dinâmica aí dos votos. Eu preciso olhar para o partido, né, e as pautas que esse partido ou que esse político defende, seja ele de direita ou de esquerda, e ver se isso está coerente com os interesses de Deus para a sociedade. Então a pergunta é essa: a política, ela corrompe o cristão? Verdade, a política, eu acredito que qualquer segmento e qualquer coisa na vida, ela vai, no caso, alimentar um coração já corrompido. Porque a política não é corrompida. A política é um sistema, né, um sistema, né, jurídico, legislatório, que vai determinar na proteção dos civis, das pessoas. Não política. Eu não sou tão politizado assim, não tenho essa formação. Eu tenho formação em teologia, gosto da Bíblia, mas eu converso um pouco sobre política, né? Eu tive também um tempo muito calado sobre o assunto. Esse podcast aqui é assim, se liga, pastor Macari, se liga, crente, que a gente precisa se interessar. Verdade. Agora, eu tenho uma obra que eu quero indicar aqui, já respondo a pergunta, Gisele. Uma obra de Charles Spurgeon, que é A Política e o Cristianismo. Então, o internauta que está vendo a gente aqui agora, que é cristão e que deseja, assim, influenciar a política de forma equilibrada, ele pode comprar, né? Essa obra é maravilhosa. Eu tenho tido contato com essa obra, tem me ensinado muito. Para você ter uma ideia, sobre até o perfil que você estava falando do cristão, porque por conta dessa bola fora que a galera comete aí nas urnas, o cristão vai se afastando e acha que todo mundo que se aproxima da política se corrompe, fica doente moralmente, né? Se estraga. Mas assim, é totalmente diferente o que eu penso. Tá? O cristão, ele deve se aproximar da política para ter uma influência. Agora, tem o cristão que ele é político, que ele é vocacionado para a política, e tem o cristão que ele precisa se posicionar. Olha aqui para você ver uma fala de Spurgeon,
quando ele visa essa premissa, ele diz que nós devemos votar com a mesma devoção com qual eu oro. Forte. O príncipe dos pregadores no século XIX, esse cara aqui tem assim, muitas obras escritas, muitos livros, mais de 3.000 sermões, é um vulto, né, da pregação ali no século XIX. Esse cara está dizendo que o meu voto é tão sagrado quanto a minha oração. Olha a importância e a responsabilidade do cristão. Ele faz uma comparação com Mateus capítulo 5, quando ele diz, o texto diz que o crente, ele é a luz do mundo e ele é o quê? O sal da terra. Por meio do meu voto, à vista de Deus, que eu estou sendo observado também no meu voto, eu preciso entender que eu vou patrocinar as trevas ou eu vou patrocinar a luz com meus votos, tá? Por exemplo, eu tenho aversão à política, eu voto nulo ou eu voto em qualquer pessoa porque eu sou um tremendo isentão. Eu me afastei mesmo, eu tenho raiva de política porque política corrompe. Aí eu não exerço a minha autoridade como um civil, como um ser humano que preciso votar. O que acontece no final? Eu acabo patrocinando o demônio. Verdade. Porque você olha depois para as pautas que você não observou, aí tá lá, descriminalização da maconha, o cristão votou no candidato lá e nem sabe o que ele defende. O cara é contra essa liberdade religiosa, as pautas desse partido quer legalizar o aborto, é contra a propriedade privada, não é verdade? Apoia práticas sexuais que Deus não vai normatizar, com viés sodomita. Casamentos homoafetivos, que a gente precisa respeitar essas pessoas, mas como cristão, eu tomo posse desse laicismo e me posiciono na urna. Então, segundo Timóteo 2, do 1 ao 4, eu tenho que orar, mas segundo a Bíblia eu também tenho que estar informado, eu preciso de conhecimento para eu não dar esse bola fora nas urnas e patrocinar as trevas. Uma outra fala para terminar, Spurgeon diz assim, sempre que tivermos oportunidade de exercer o direito de voto, usemo-lo como à vista do Deus Todo-Poderoso, sabendo que em tudo seremos cobrados por Deus. Gente, o meu voto está sendo observado por Deus também. Se eu faço por falta de conhecimento, eu vou ser cobrado por omissão. Por omissão. Então, a verdade está aí. A Bíblia fala, bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda. Isso é reflexão. Isso faz parte da cultura do ser humano, principalmente do cristão. Ele deve refletir, sim. Antes de votar, ele deve orar e deve olhar as pautas desse candidato para poder não criar essa aversão aí no meio do povo de Deus de que cristão se corrompe. Cara, eu não vou fazer do púlpito um palanque político e partidário. Mas eu, na rede social, posso me posicionar, claro, sem ofender ninguém, claro, sendo respeitoso, né? E como é que eu vou atrair um cara da esquerda para o cristianismo? Verdade. Como é que eu vou atrair, cara, o ateu para a igreja? Sim. Se eu defendo os meus valores com briga, com ativismo. Verdade, pastor. Entendeu? Eu devo orar para esse cristão lá, esse político, né, que é esquerdista, que é comunista, para que Deus atue na mente dele, no coração dele, para que, né, ele entenda que ele vai ser cobrado, sim, por conta dessas pautas que ele defende. E que eu vou te falar, é um assunto até desafiador, digamos assim, mas a gente precisa abrir a boca e falar a verdade. Tem que falar a verdade. Falar a verdade. Quando você falou da pessoa que recebe uma provisão daquele político, e por essa razão eu vou votar nesse político sem saber as pautas que ele defende, eu fui comprado. Eu fui comprado. Então eu vou votar no fulano porque ele me trouxe uma provisão, uma cesta básica, ele me deu um valor em dinheiro. Ok? Então eu não vou votar em outra pessoa. Qual que é o posicionamento do cristão? Você está me ajudando, mas se o seu partido não defende esses valores da família, né, apoia
assim, leis que querem sobrepor as leis de Deus, eu não vou poder te ajudar. Porque em Atos 5:29 diz assim: antes o quê? Importa obedecer a Deus do que os homens. E a Bíblia fala que o mandamento aí, né, maior que tem é amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive amar a Deus acima de quem me ajudou. Então a gente tem que se precaver. Mas por que o pessoal cai nessa? A manobra de massa. Sim. É igual o pastor Jaziel falou aqui. A falta de informação, de reflexão naquilo que está fazendo. Claro. Só que, assim, pegando um gancho de novo na fala de Spurgeon, abre aspas, ele disse que nós estamos sendo observados por Deus na hora de votar. Então eu não posso ser omisso e nem negar a verdade. Verdade. Então o cristão pensa que essas coisas não vai somar para o dia do juízo, mas essas pessoas vão ser duramente cobradas no juízo, porque se ele é sal da terra, patrocina a luz. Se eu não sei em quem eu estou votando, eu posso estar assim patrocinando o demônio e não Jesus. Verdade. Entendeu? Então eu acredito que esse é o posicionamento, parar de ser indiferente, isentos, e nos posicionarmos e estudarmos mais sobre política, porque política é um tema que o pastor José falou que desapareceu das igrejas. Não é isso, pastor José? Desapareceu das igrejas. Sim. É um tema, igual você falou, poxa, por que no seminário não tem essa pauta? Por que lá na escolinha dominical não tem essa pauta? Teologicamente falando, não precisa fugir da teologia. Mas o tema política é um tema bíblico. É um tema bíblico. E nós precisamos sim reaver algumas coisas aí e desempenhar um bom papel nesse conflito entre o bem e o mal. Aqui para fugir dos dois extremos, tá? Não podemos ser isentos nesse conflito por falta de informação, tá? Correto. E nem tampouco nós devemos, quando apoiar as trevas também por falta de informação. Esses são os dois extremos. Eu tenho repugnância, aversão, eu sou um isentão, não quero saber de política, eu sou um jovem, o jovem que está me ouvindo agora aí, eu sou um isentão, eu não gosto de política, política tem corrupção. Cara, mas é por isso que o país está desse jeito. Tá. O município está desse jeito, é porque a gente não toma as rédeas. Então, meu irmão, olha, a época da ditadura acabou, né? A Idade Média já foi, o período mais escuro da história. Foi. Entendeu? Isso aí acabou. Agora a gente fomos iluminados, a gente tem direito de estudar. E por que não estudar? De repente aí os cortes de Instagram, essa coisa de celular tá comendo o cérebro da galera. E eles não querem estudar. Você estuda pra quê? Ah, eu estudo pra ser blogueiro. O cérebro lá todo estranho. Mas, irmão, pode estudar para ser blogueiro. Mas você também precisa estudar para defender os valores que norteiam a sociedade. Senão, daqui a pouco a gente se torna aí o quê? Foi aquilo que eu conversei. Essa próxima geração vai nos defender em quê? Isso é verdade. Vai defender os valores, né? Então isso é Foi muito aquilo que eu conversei interessante. com o senhor, né? Que eu falei que eu aprendi com um sargento, um amigo meu, que hoje ele já partiu, né? Já não está entre nós. Sargento Reis, ele falava para mim assim, ele falava para os alunos dele assim, se você não estuda, tudo que te ensinar você é obrigado a absorver. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vai Você ter não que- estuda. Aí você vai ter que comer absorver. o que te der. E o que é verdade? Tudo que você acredita. Se você não estuda. Infelizmente, a maioria das pessoas que falam que política e religião não se misturam, não tem o mínimo de conhecimento do assunto. Eu, na verdade, eu sempre digo que eu nunca me envolvi com política por interesse próprio. Eu nunca usei pessoas para fazer política, mas eu sempre me envolvi com a política para ajudar pessoas. Porque a política é uma forma de você ajudar de uma forma, não uma forma macro, mas uma forma maior, mais abrangente, o maior número de pessoas, através da política. Sim. Através da política. Então você tem que usar a política como uma ferramenta para ajudar pessoas, para poder fazer uma política que seja boa para todos e não só para um. E o problema hoje é que as pessoas estão fazendo política que seja boa para si. Mas nós, como cristãos, temos que assumir nosso papel para poder fazer uma política que seja boa para todos. E às vezes é tanto da parte do civil, né, do cidadão, quanto da parte do político.
Deus falou para Abraão, olha, eu vou fazer você ser um cara grande nessa terra, mas para que através de você todas as famílias da terra sejam abençoadas. Sim. Então Deus está falando, olha para o coletivo. E o cidadão, o civil, quando ele vai fazer o seu voto, ele vai pensar em política, ele tem que abranger a cosmovisão dele. Ele não pode pensar só naquele benefício que ele está recebendo, né? Agora, falando do que você estava falando, José, sobre o perfil do político não cristão, eu olho da seguinte forma: eu, cristão, não voto em alguém porque ele é cristão ou deixou de ser cristão. Isso é importante. Sabe? Às vezes eu tenho um cara que é cristão, mas as pautas, né, desse partido, a visão dessa pessoa, ela é, assim, anti-Deus. Sim. Ele não tá nem aí, ele tá num partido, ele é cristão, mas ele tá de um lado que, assim, não defende os valores bíblicos. Agora, o cara, às vezes, é um simpatizante, ele não é um cristão, tá? Porque eu vejo muita gente falando, eu não vou votar nesse rapaz aí porque ele não é cristão. É, desse jeito. Mas, eu vou votar nele porque ele é pastor. Mas botou gente na cadeira que não é já. Por quê? Porque foi beneficiado. Então a igreja não pode olhar para assim, ele é cristão ou não é cristão. Quais os valores que ele defende? Quais as pautas que ele defende? Ele apoia a legalização da maconha? Ele apoia aí em legalizar o aborto? Ele apoia essas práticas aí sexuais, né? Que não são sabe, bíblicas, tradicionais. Então a gente precisa olhar, porque hoje são os ataques que a gente está tendo, né? Os ataques que nós estamos tendo sobre esses valores que a igreja defende, né? E que a pessoa de bem defende. Pastor Macais, suas considerações? Sim, quero deixar aqui meu agradecimento, né, a toda a família aqui do podcast Se Liga Crente. Amém. Nossos operadores que falam ali, nossos mídias. Tá bom? Tá ali o filhão do pastor Jaziel, Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui contigo. Bonito. Evangelista Davi e a Kailane. As minhas considerações finais, é claro, honrando a Deus, né? Eu quero dizer aos queridos que estão nos ouvindo aqui, por mais que as pessoas sejam sinceras, tá? Eu respeito a sinceridade daquele que é de esquerda, daquele que é de direita, mas se você tiver um temor a Deus, lembre-se de que existe um rei que é acima de todos os outros reis. Jesus, ele é rei dos reis e ele é senhor dos senhores, e ele merece todo o carinho e a devida honra. Então, se quer votar, se quer participar de uma política alinhada com os céus, nós precisamos dar uma atenção a Jesus e a sua palavra. Amém.